A Escolha do Sábio. Como fazer a escolha sábia na vida. E não é algo tão simples, e também não vamos falar de escolha simples. Vamos falar de algo que realmente pode fazer a diferença na nossa vida. Nós vamos dedicar hoje a aula para a elevação da alma de Sasha Ben Itzik, um senhor que faleceu recentemente com 100 anos. Que sua alma possa ser um bom advogado de defesa no céu, para trazer boas notícias para os seus familiares e para todos nós. Nós vamos estudar hoje um discurso racídico que foi proferido pelo Rebbe, e é um discurso profundo, mas vale a pena. Nós vamos conseguir entender bastante coisa que está ao nosso redor e às vezes a gente não para perceber. Vamos ter uma chance de acessar como que um sábio pensa, um verdadeiro sábio, e como nós podemos também, com esforço, sermos verdadeiros sábios e fazermos as escolhas corretas. Esse estudo ele é baseado num texto que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é um Midrash. O Midrash, vamos ler juntos. Certa vez, um rei entrou em um país junto com seus generais, capitães e comandantes militares. Um disse... Vamos só explicar. Então, o Midrash, ele traz analogias, ele traz parábolas para nós entendermos conceitos profundos. Como quando a gente fala de Deus, a relação de Deus com as pessoas e com o mundo, o melhor exemplo, pelo menos naquela época, hoje em dia já é um pouco distante de nós, mas o melhor exemplo naquela época era um rei. O rei é o ser humano mais poderoso. Então, nesse caso, o rei, ele entra num país e ele está acompanhado de pessoas muito importantes. Então, temos generais, capitães, comandantes militares. E para essa recepção real, as pessoas, os nobres, pessoas importantes, têm o direito de estarem presentes e começam a busca pelos interesses. Quem é que eu vou me aproximar? Quem é que vale a pena para mim eu ter um contato e ter uma proximidade? Um disse, eu vou levar um dos generais, eu vou convidar o general para minha casa, para o meu escritório, eu vou me aproximar de um general. Outro disse, eu vou levar um dos capitães. Ainda outro disse, eu levarei um dos comandantes. No entanto, o homem sábio disse, eu levarei o rei, porque todos os outros nem sempre permanecerão em suas posições, mas o rei permanece sempre em sua posição. Este é o Mashal, é isso que está escrito no Midrash. Conclui o Midrash, uma lição dessa analogia. Alguns adoram o sol, outros a lua. Alguns adoram as árvores, e outros veneram e fazem culto às pedras. Mas o sábio só adora Hashem. Este é o significado do versículo. Hashem é minha porção, diz a minha alma. Aqui o Midrash ele diz que o sábio, ele escolhe o rei. Por que ele escolhe o rei? Porque todos os outros, eles são transitórios. A gente não está acostumado com o rei, mas um rei, ele governa até a sua morte. E depois tem os seus herdeiros. Não tem como você tirar um rei. O rei, ele permanece para sempre. Agora, todos que estão embaixo do rei, em um instante, qualquer coisa que eles façam ou deixam de fazer, o rei em qualquer momento pode substituir eles. Trazendo um paralelo para nós. Imagine que você tem a oportunidade de ir até um governo, que seja no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar. E você tem lá 10 minutos, 5 minutos. E você pode entrar em qualquer lugar. O que você vai escolher? Vai escolher falar com o presidente? Vai escolher um assessor? Vai escolher um ministro? Então, cada um vai parar para pensar o que é mais interessante para ele. Então, que tem a empresa dele precisa lá do Ministério da Agricultura, então ele vai procurar isso. Então, cada um faz os seus cálculos.
Porém, diz o Midrash que o sábio, ele escolhe o rei. E aqui ele traz, isso é importante para depois para a gente entender. Ele fala que o motivo que ele escolhe o rei é porque o rei é eterno. Quer dizer, eterno enquanto ele vive, enquanto ele está por aí, ele está no poder. Enquanto que os outros, eles podem mudar. Vamos agora se aprofundar no que disse o... Não, antes de se aprofundar, a gente vai para uma pergunta. Vamos aqui compartilhar a pergunta. Pergunta número 1. Por que o Midrash diz que o homem que escolheu o rei era sábio? Você precisa ser sábio para escolher o rei? Se você tem a tua oportunidade de vida, de se encontrar com uma pessoa importante, você pode se encontrar com o rei, ou com um assessor, com um ministro. Obviamente que o rei vale mais a pena. Não precisa ser muito sábio para isso. Aqui ele fala, até uma criança pequena, todo mundo que tem um pouco de noção sabe que o rei ele é mais importante do que os outros. Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Por que o Midrash ele dá esse motivo? O rei ele é mais importante porque ele permanece para sempre. Não é por isso que ele é mais importante. Tem uma hierarquia. E na hierarquia, o rei ele é o mais importante. Independente se os ministros permanecessem para sempre, eles seriam mais importantes do que o rei? Não. Não é por isso que o rei ele é mais importante. Alguns adoram o sol, os outros a lua, outros adoram as aves, as pedras. Hoje em dia, a gente não fala muito sobre idolatria. Vamos falar um pouquinho da origem da idolatria. Como que é possível que um ser humano racional, inteligente, ele ache que se ele se ajoelhar para uma pedra, ele vai ter algum benefício? Como que surge a idolatria? Um pouquinho do histórico. Vamos lá. Enosh. Quem foi Enosh? Enosh, ele era neto de Adão. Vamos parar para prestar atenção. Deus, ele cria o mundo, Deus, ele cria Adão e Eva. Eles têm noção absoluta que Deus existe, que Deus criou o mundo. E, de repente, não passou nem 2 gerações, o neto de Adão, ele já começou a idolatria. Ele já começou a louvar estrelas e constelações. Na verdade, quando a gente fala estrelas e constelações, isso daqui é uma forma que o judaísmo ele usa para determinar, para definir idolatria. Mas não é só estrelas e constelações. Toda e qualquer idolatria é usado esse termo, estrelas e constelações. Qual era o erro deles? Eles achavam que tais forças seriam as controladoras do fluxo de energia que Hashem e teriam um livre-arbítrio. Vou explicar para vocês. Vamos se colocar no lugar do cidadão que está lá na 3ª geração da criação do mundo e ele precisa de chuva para poder crescer a sua plantação. E ele vê que a chuva vem da nuvem. Ele vê que o sol, que está ajudando a colheita dele e tudo que ele precisa, ele começa a sentir uma certa ligação com o sol, com a lua, com as estrelas, com as árvores. Aparentemente uma ligação sadia. E o que ele conclui? 2 coisas. Primeiro, eu tenho que agradecer. Tenho que agradecer. O sol não me ajudou? Eu tenho que agradecer o sol. Como eu agradeço o sol? Ele não sabia como agradecer o sol. Então, vou me prostrar, vou me ajoelhar para agradecer o sol. Aparentemente, não tem nada de errado nisso, pelo contrário. O Talmud ele traz o seguinte exemplo. Se você vai no restaurante, ou vai na casa de alguém, e aí o funcionário, o garçom te traz uma água, uma comida, alguma coisa. Você fala obrigado para o garçom? Óbvio. Pergunta o Talmud, por que você fala obrigado para o garçom?
O copo não é do garçom, a bandeja não é do garçom, a água não é do garçom. Fala obrigado para o dono da casa. Por que você está falando obrigado para o funcionário? Mas todos nós sabemos que é o mínimo. Essa pessoa está te servindo, por mais que nada é dele, nem o serviço é dele, está prestando serviço para alguém, mas na prática ele te fez um favor, fala obrigado. Enosh, ele sabia que Deus criou o mundo e sabia que Deus criou o sol, mas o mínimo que eu tenho que falar para o sol é obrigado. Daqui a pouco a gente vai ver o que está errado, né, nessa ideia, mas dá para entender a lógica por trás da origem da idolatria. Essa é a origem da idolatria. Vamos falar obrigado para aqueles que nos ajudaram a trazer aquilo que é de Deus, que não é deles. Só que aí passaram para o segundo passo. Calma aí. Não só que eu vou falar obrigado, eu também vou ficar próximo a ele. Então, se você tem um garçom que você dá uma gorjeta, você trata ele melhor, ele vai te servir melhor. Por mais que não é dele, ele não vai te servir melhor. Então, vale a pena. Então, vale a pena eu ficar amigo do sol, porque ele vai me servir melhor. Aqui já passou por uma próxima etapa, que valeria a pena você estar próximo dos intermediários. Então, duas razões. Uma, é apropriado agradecer. Dois, eu vou receber mais influência, eu vou ter mais saúde, prosperidade, etc., se eu servir os intermediários. Qual que é... Não, antes da gente ver onde está o ponto errado, vamos ver como isso daqui foi continuando. Passou mais uma geração, passado o tempo, eles começaram a sacrificar oferendas diretamente às estrelas e constelações. Antes eles achavam que o garçom está representando o dono da casa. Agora eles já achavam que vinha só do garçom, vinha só do intermediário. E chegou o momento que falaram, Azav Hashem et haaretz. Hashem abandonou a terra na mão dessas forças. Hashem abandonou. O que significa que Hashem abandonou? Ainda eles não chegaram no nível mais grave de todos. O primeiro nível é Hashem abandonou, mas ele é o dono. E a analogia que o Midrash ele traz é de um rei que ele tem que se ausentar, ele vai para o ano sabático, vai tirar férias, e ele coloca substitutos. Então, mais ou menos, quando viaja um presidente, que fica alguém no lugar, então o rei ele viaja, mas aqui um conceito que ele viaja por anos, e ele deixou lá o pessoal representando ele. Ele continua sendo o poder maior. Mas na prática, no dia a dia, ele está viajando há 3 anos. Quando você precisa de alguma coisa, você vai falar com os ministros que estão lá. Então, o próximo passo da idolatria foi o seguinte: Deus ele realmente criou o mundo. Realmente Deus ele criou o sol e as estrelas. Só que depois Deus o que ele fez? Ele delegou, ele deixou na mão dos intermediários, e agora quem é que está com as verbas para liberar são os intermediários. Então eu não vou perder tempo falando com o rei, porque o rei não está presente. Então aí surge essa ideia. Posso até ser que Deus ele criou o mundo, mas ele está distante do meu dia a dia. Então se eu preciso de alguma coisa, idolatria. Eu vou trabalhar e vou me aproximar dos intermediários. E aí vai passando as gerações até que chega um momento que você nem lembra que tem um rei. Você nem lembra que tem alguém por trás que criou o mundo. Você acredita que o mundo ele é criado e coordenado apenas pelos intermediários. Então esta é, assim, a grosso modo, como que foi o desenvolvimento da idolatria. Aqui ele traz um conceito que é Eloká de Elokaia. Eu não quero entrar muito nesse momento, nessa questão, mas existe uma diferença entre a obrigação judaica de fé em Deus e a obrigação não judaica. Todos os seres humanos têm que acreditar em um Deus único. A pergunta é se eu posso acreditar em certos ajudantes. Então, para um Yehudi, totalmente proibido. Não pode acreditar em nenhum intermediário, em nenhum ajudante, em nenhuma força
que esteja no caminho. É 100% Hashem. Para o não-judeu, se ele acredita em mais de uma força, isso é idolatria. Mas se ele acredita em ajudantes subordinados a um Deus único, isso seria permitido. Mas isso é um tema complexo. Então, aqui o que ele está querendo falar é o seguinte, que tem etapas aí que são permitidas para o não-judeu e tem etapas que já se tornou idolatria, que é proibida, é uma das 7 mitzvot universais, que inclusive o não-judeu não pode cair. Mas, obviamente, que o melhor de tudo é ser o sábio. É conseguir atravessar essas barreiras e conseguir enxergar por trás das camadas que ocultam. O que nós temos? O garçom servindo e eu agradecendo. Tem um erro grosseiro, que no momento que você erra lá, na primeira etapa, todo o projeto está errado. Então, no momento que eles erraram, na primeira geração, isso desencadeou que tudo está errado. Qual foi o erro deles? O erro foi o seguinte: o garçom que me serve, eu falo obrigado? Sim, porque o garçom, por mais que ele está sendo pago pelo serviço, ele é uma pessoa com livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Então, na prática, ele foi lá e me serviu, eu falo obrigado. Servir o sol, servir a lua, não é igual o garçom, é igual a bandeja. Você fala obrigado para a bandeja que te serviu? Não. Mas como não? A bandeja que trouxe o copo. Mas a bandeja não tem escolha. Então eu não falo obrigado para a bandeja. O sol não é o garçom, o sol é a bandeja. A sabedoria aqui é entender que todos os astros e tudo, mas tudo que existe no mundo são ferramentas e não possuem livre-arbítrio. Não tem escolha. O sol não pode escolher te favorecer. Não tem como. Ele é uma ferramenta na mão de Hashem. Então, se eu preciso mais sol, se eu preciso mais chuva, se eu preciso de alguma coisa, com quem eu falo? Diretamente com Hashem. Falar com o sol é uma ofensa. Imagina que o garçom te traz uma água, e você não fala com o garçom, você fala, bandeja querida, muito obrigada. É uma ofensa. No momento que você dá importância para o sol, você está desrespeitando o Criador. Só que para isso é necessário sabedoria. Sabedoria para conseguir entender que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece realmente é. Conseguir enxergar por trás. Então, essa daqui seria a primeira possível resposta. Proposta de resposta à pergunta número 1. Que nós precisamos ser sábios para reconhecer que todas as forças da natureza é como um machado na mão do lenhador. Naquela época, o exemplo que era dado não era do garçom, mas sim que você agradece o lenhador. O lenhador sim se agradece, mas não o machado. Porque a sabedoria é enxergar além da aparência superficial do mundo. O problema é que até hoje a gente tem essa dificuldade. As pessoas falam, a natureza é sábia, mãe natureza, o poder da natureza. Então, estão perguntando aqui quem é o garçom. A natureza, ela é uma ferramenta. Não existe garçom, existe todos são ferramentas. O Rebbe diz, esta resposta não é perfeita. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Então, vamos só resumir. Nós perguntamos como que é possível que o Midrash ele chama de sábio aquele que escolhe o rei. Óbvio que eu vou escolher o rei, porque o rei ele é mais importante. Responde o Rebbe, uma possível explicação, não é tão fácil você escolher o rei. Por quê? Porque quando você se aproxima dos ministros, quando você se aproxima dos astros, você tem benefícios imediatos. Aqui o caso que é trazido é que o rei não está presente, o rei está distante. Então você querer ter contato com o rei que não está no dia a dia, você não vai sair com nada de fato. Vai ser uma proximidade que, na prática, o que você vai ganhar com isso? Você é amigo do rei? Bom, mas eu estou querendo agora estar
Tachlis, objetivo. Eu estou querendo prosperidade, eu estou querendo saúde, alguma coisa eu estou querendo resolver. Para eu resolver, eu preciso estar próximo daqueles que estão no poder. E não o poder máximo que não está na atuação. Mas o sábio, ele sabe que vale a pena se aproximar do rei. Seria mais ou menos uma questão de investimento a longo prazo. Então, aquela pessoa que não tem muita noção de investimento, fala, calma aí, eu estou colocando dinheiro, estou perdendo dinheiro? Não, você não está perdendo dinheiro, você está investindo. Que a longo prazo você vai ter um bom retorno. O que acontece? Nós estamos tentando explicar um Midrash. O Midrash diz que o sábio ele escolhe o rei. Isso seria talvez uma explicação, porque a gente pode muito facilmente se confundir com os intermediários e acabar esquecendo que existe um rei por trás. Então, o sábio é aquele que consegue enxergar mais profundamente. O Rebbe diz que esta explicação não é perfeita. E essa explicação não se encaixa aqui. Por quê? Porque você servir o sol, não sai nada para você. Nada. Nada, 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 nada. Porque é igual a bandeja, é igual ao machado. Mas quando você se aproxima de um ministro, tem benefícios. Pode ser que você aqui não tenha o poder máximo do rei, mas cada ministro, cada assessor, tem lá uma verba. Ele tem uma forma limitada, mas ele pode te ajudar de alguma forma. E não só isso, ele tem o livre-arbítrio. Não é igual o Sol e a Lua que não tem livre-arbítrio. Então, essa explicação não se encaixa perfeitamente dentro do Midrash. Vamos lembrar que o Rebbe, ele, nos seus discursos racídicos, ele vai nos levando, através do raciocínio, a se aprofundar cada vez mais para poder chegar no cerne da questão, na essência. Esse é o nosso objetivo, para poder ter o caminho para a sabedoria máxima, para poder vir da essência e atingir a essência. Quem não estiver entendendo, depois escuta mais uma vez, porque isso daqui realmente não é algo que você aprende assim de uma hora para outra. Eu posso também compartilhar o PDF para vocês depois, se estamos em busca de sabedoria, tem que ter um esforço, tem que ter dedicação. Aqui é apenas abrir o assunto, mas depois cada um tem que se aprofundar mais. Mas vamos só finalizar hoje mostrando como que essa explicação não é perfeita. O Rebbe rejeita essa resposta, apesar do fato que isso está correto, não parece ser o que o Midrash está tentando nos ensinar. O Midrash usa a analogia de alguém que escolheu os ministros do rei em vez do rei, o que poderá resultar em um benefício maior para aqueles que fazem tal escolha, porque os ministros têm livre-arbítrio. Então, na prática, essa resposta não é perfeita, e a resposta, próxima resposta, a gente vai alguns passos para poder evoluir, Deus quiser, durante esse curso, mas a próxima resposta vai nos mostrar o verdadeiro segredo para a gente conseguir ter a melhor escolha possível na vida. E só como introdução, para nós sabermos escolher qualidade versus quantidade. E para isso é necessário sabedoria, muita sabedoria. E se Deus quiser, vamos ver juntos na próxima aula, quinta-feira, 12h30. Estudo que eu tenho seu há 7 anos, eu tenho essa sabedoria, né? Então, exatamente isso. Os Sadikim, eles estão abrindo o caminho e dando segredo para a gente. Realmente, a gente sozinho não chegaria a isso. Então, por isso que a gente está estudando. Então isso... a gente vai chegar lá sendo mais sábio, pelo menos mais sábio. Mas essa é muito difícil, né? Se não for o estudo de orar, se não for esse estudo, ser sábio é muito difícil, concorda? Esse é o ponto que a gente está vendo, que não é tão simples. As aparências enganam. Mas vamos estudar e vamos chegar lá, se Deus quiser. Ok. Muito bem. Então, até a próxima. Vamos refletindo até lá e a gente